Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar essa live agradecendo principalmente os apoios que tivemos do Diretório Acadêmico de Física na divulgação dessa live e que fosse proporcionar esse encontro que é muito importante para nós lá do CA, na tentativa de fomentar essa necessidade que os alunos de física lá temos, que com a pesquisa básica, né, com a pesquisa pura da física. E eu gostaria de agradecer também ao professor Júlio Lombaldi e ao professor Luiz Felipe por ter aceitado o convite e nos ajudar nessa ideia. Ah, gostaria de começar fazendo uma pequena apresentação sobre cada um dos convidados, né? Porque a gente vai falar hoje sobre energia nuclear e suas perspectivas para o Brasil. E eu gostaria de começar fazendo uma pequena apresentação sobre os nossos convidados, né? Então, começando pelo professor Luiz Felipe, né? O nosso aqui conterrâneo da gente. Ele possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele é mestre e doutor em Engenharia de Reatores Nucleares pelo Departamento de Energia Nuclear, né? Lá no CRCN, na UFPE do campus Recife. Tem experiência em trabalhos e ensino de sistemas térmicos, né? Na área de transferência de calor e massa, e também em energias renováveis. Tem experiência na área de engenharia nuclear, com ênfase em engenharia de reatores, física neutrônica, tomografia industrial e automação de proteção radiológica. Fluidodinâmica computacional também. Desenvolveu e participou de pesquisas na área de simulação de fluidodinâmica computacional para engenharia nuclear. Trabalhou em programas de cooperação de desenvolvimento de novas tecnologias energéticas, né? No Instituto Militar de Engenharia, o IME, lá no Rio de Janeiro, e o Instituto de Pesquisas Nucleares, o IPEN, em São Paulo. Foi professor substituto aqui do nosso campus do Agreste, né, na Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, como professor de física. Agora, no que compete ao professor Júlio César Lombaldo Fernandes, o qual temos o prazer de recebê-lo aqui. Ele é bacharel, mestre e pós-doutor em matemática aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência com pesquisa na área de mecânica dos fluidos e modelagem matemática de ondas oceânicas. Atualmente tem trabalhado com fenômenos de transporte, bem como física de reatores nucleares, com problemas de cinética de reatores e problemas de fonte fixa em diversos tipos de geometria, atuando principalmente com a equação de transporte aplicada a reatores nucleares do tipo ADS, né? Accelerated Driven Systems. Dito isso, eu queria pedir que o professor Lombaldo, né, nós estamos fazendo a cortesia aqui, pedir para que ele, por favor, comece sua exposição sobre esse tema. Então tá. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Fico muito feliz de ser convidado para esse tipo de encontro, de evento. Agradeço sempre, né? Agradeço muito, porque eu acho que esse tipo de coisa é muito importante a gente levar para os alunos, né? Não só conhecimento, mas assim, esse tipo de interação, ainda mais no tempo em que estamos quase que trancados dentro de casa ainda, né? Falando assim do meio acadêmico, muitas coisas já voltaram, o meio acadêmico ainda não voltou, né? Então a gente está preparado para voltar aos poucos, mas enfim. Então, agradeço imensamente o convite de todos aí, a participação não só do professor Luiz Felipe, a mediação do João, o Fernando também que me convidou, tá? Fico muito feliz para participar, tá? Bom, falar de energia nuclear, né? Eu planejei assim, eu planejei falar um tempo, depois, claro, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Felipe, mas no primeiro momento eu vou falar um pouco assim de como a energia nuclear surgiu para mim, tá? Alguns aspectos que eu vejo dela, tá? Positivos principalmente, e nos quais eu vou explanar aqui e depois tentar falar no final, assim, fazer um convite e dizer como, né, você que, por exemplo, é aluno de física, de matemática, de química ou até de computação pode entrar nessa área e trabalhar junto, porque, ao meu ver, é uma das áreas que tem um futuro enorme, tá? Bom, para início de conversa, eu comecei minha graduação em 2006, pessoal, e
2006, eu tinha uma noção bem errada do que era matemática. Eu vou entrar na faculdade de matemática e vou aperfeiçoar o que eu já sei de matemática, e aí eu, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, eu tomei uma rasteira, não vi nem de onde viu, né? E a gente entende que a matemática ela é muito mais do que a matemática que aparece para nós no ensino médio, por exemplo. E junto com isso veio várias surpresas boas, né? Eu comecei a entender o que era uma carreira de pesquisa, o que era ser um professor universitário, um pesquisador, e decidi muito fácil, muito rápido na época, que é o que eu queria ser, tá? E aí, junto com essa decisão, faltava, né, eu ter uma principal área, uma principal linha de pesquisa, né? E para isso servem as iniciações científicas, né? Como o João falou aí, eu trabalhei, a primeira iniciação científica foi com modelagem de ondas oceânicas, né? E durou assim uns 2 anos essa iniciação, foi muito legal. Acho que foi ali quando eu comecei a aprender o que é ser um pesquisador, né? E mais para o final da graduação, por uma questão até engraçada, uma perda de cota de bolsa de um professor, eu fiquei sem, fui trabalhar com um outro professor, Marco Túlio Vilhena, que me apresentou, né, a matemática aplicada a reatores nucleares. Bom, daquele momento em diante eu não saí mais, né? Estou aí até hoje, né? E comecei a participar de congressos no mundo todo, desde a época de graduação e tal, então comecei a me aperfeiçoar nessa área. E sou um dos entusiastas, né? Eu costumo dizer que, além de ser um técnico, a pessoa que estuda isso propriamente, sou um dos entusiastas da energia nuclear. Acho que ela tem muito para nos ajudar com a demanda de energia que a gente vai ter, ou já tem até, digamos assim, no futuro bem próximo. Tudo bem? Bom, então isso é uma breve colocação rápida, assim, do que, de fato, como eu comecei, né? E aí, claro, né, como matemático, tá, pessoal, eu acabei estudando bastante coisas. Aqui eu vou fazer, depois até se eu falar alguma bobagem, acho que não vai ser o caso, mas se eu falar uma bobagem, o professor Luiz me corrija, mas eu vou fazer aqui uma introdução bem rápida do que vem a ser energia nuclear, tá, para a gente poder entender. Eu sei que o professor Luiz tem até uma apresentação depois aqui, com os dados bem legais, eu sei porque eu fui privilegiado e consegui ver um pouquinho antes, mas vou deixar para ele falar depois. Então, pessoal, basicamente a energia nuclear, a gente, quando fala em energia nuclear ou fala em reatores nucleares, né, para geração de energia, a gente está falando de todo um processo complexo que tem aí, em termos históricos, vamos colocar assim, ele é recente, né? Se você parar para pensar, né, muitas coisas da nossa área vêm aí desde a época ali de 1940, alguma coisa, ali quando começou os primeiros, um pouco antes, na verdade, tem alguns projetos que começaram a estudar a radioatividade, como essas coisas funcionavam, mas basicamente, né, o funcionamento de um reator nuclear ele é feito à base de fissão nuclear, né? E a fissão nuclear nada mais é do que a gente bombardear um átomo de combustível, vou citar um exemplo aqui no caso do urânio, por exemplo, né, e fissioná-lo, por isso o nome é fissão, né, fissioná-lo em 2, né, com esse nêutron, e aí gerando aí na média de 2 a 3 nêutrons para fissionar novamente esses produtos de fissão que a gente chama na matemática e na engenharia também, e aí continuar com um processo, né, que é chamado de reação em cadeia. E para que isso seja, né, claro, nesse processo todo existe uma enorme liberação de energia, e essa energia controlada, na verdade a gente gostaria e consegue controlar essa energia mediante algumas coisas, né, entra aí nesse papel todo aquilo que a gente chama de um moderador, né. Se você pegar alguns reatores, até falo depois dos tipos, mas um PWR, por exemplo, você vai trabalhar com um reator que tem um moderador, que vai ser a água ali, essa água vai, de certa forma, absorver esses nêutrons, esquenta, né, tem fumaça, isso vai para a turbina, gera energia. Então, basicamente, de maneira bem simples, é isso que acontece, tá? Na verdade, tem processos muito mais complicados envolvidos, mas, assim, a ideia de falar disso, a área, em geral, ela é muito bonita, né? Claro que eu sou suspeito para falar, né? Mas, enfim. Então, nesse processo todo, quando eu entendi tudo isso, tá? Quando eu comecei a ser apresentado ao processo e comecei a compreender a matemática envolvida, né? Para mim foi, de certa forma, apaixonante e eu decidi seguir nessa área, né? E seguir como matemático aplicado, né? Bom, estudei bastante, estudei vários tipos de problemas, várias coisas, e uma das coisas mais marcantes que aconteceu na época, para mim, logo que eu estava, acho que no começo do mestrado, né, isso é um erro comum que acontece com os matemáticos, né, que é se apegar demais à teoria matemática do problema e às vezes esquecer, né, o processo físico ou alguma coisa envolvida. Eu presenciei uma banca de doutorado de um aluno que na época estava muito nervoso e tal, era dessa área, e ele estava tão apegado aos métodos matemáticos que ele esqueceu de mencionar ou citar, inclusive até de responder algumas coisas do processo físico envolvido. Aquilo me marcou tanto
que eu talvez tenha sido um dos primeiros alunos do meu orientador na época que por conta própria estudei muito, fui atrás, né, para não ter que passar por aquele tipo de problema, fui atrás de todo o processo físico, assim, muito mais do que os meus colegas estudavam, porque a gente, na matemática aplicada, a gente acaba, né, entendendo aquela parte das contas, vamos dizer assim, né, não que seja pouca conta, é muita conta, mas, enfim. Então, o que acontece é que eu estudei bastante e aí me apaixonei mais ainda, né, então eu consegui unir o útil ao agradável. Eu também, quando fiz o meu doutorado, eu fui para um departamento que era de engenharia, para trabalhar com um físico na Itália, que era um dos teóricos mais, talvez o mais, um físico teórico de engenharia nuclear mais conhecido na Europa, que é o Piero Ravetto. E essa oportunidade, assim, me fez crescer muito, né? Então eu consegui, entre outras palavras, linkar bem, né, o processo todo físico com as equações matemáticas, para poder chegar no estágio que eu estou hoje, né, que é trabalhar com isso e poder, de certa forma, olhar para um paper científico, né, com caráter físico e matemático, eu consigo entender o que ele está dizendo, né, então isso é muito legal. Então, e tudo isso, eu estou dizendo tudo isso porque, na verdade, eu não tinha essa visão, não é nem visão, na verdade, eu não tinha essa compreensão, né, do quanto um matemático podia trabalhar num assunto assim que, eventualmente, eu não sabia que seria possível, né. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para alunos, eu digo isso. Eu digo que matemáticos e físicos podem trabalhar em muitos mais lugares e coisas do que eles imaginam em geral. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de dizer isso para os alunos, eu digo, né? Então, eu não imaginava, quando eu entrei na universidade, que eu iria trabalhar com engenharia nuclear ou matemática aplicada à física de reatores nucleares, né? Então, me encontrei dentro da minha profissão, né? Acho que já tinha me encontrado como matemático, mas me encontrei mais ainda por poder aplicar aquilo, o meu conhecimento matemático a uma coisa tão legal que são os reatores nucleares. Tudo bem? Bom, dentro da minha fala, eu queria dizer assim também, tá? Eu dei uma palestra alguns meses atrás, coloquei no meu canal no YouTube, depois eu posso deixar o link aqui enquanto o professor Luiz estiver falando, caso vocês tenham interesse, que basicamente o título da palestra era um panorama da energia nuclear no Brasil e no mundo. É uma palestra de 40 minutos, 50 minutos, não lembro agora. E é uma palestra menos técnica, mais geral, tá? E da qual eu falo assim a minha visão sobre energia nuclear nos tempos atuais e para onde eu acho que vai a coisa, né? Bom, para eu tentar deixar claro qual é a minha visão aqui, né? É mais ou menos assim, pessoal. A gente, como população mundial, né? A gente está crescendo muito. Você sabe que os modelos de crescimento da população mundial são na base de exponencial, né? Existem modelos, pessoas que estudaram isso, mas não é linear o crescimento de uma população. É preciso deixar claro isso. A gente tem planos aí de que daqui a alguns 20, 30 anos ter aí mais cerca de 1 ou 2 bilhões de pessoas, né? Isso ocorre, ou em decorrência disso, a gente vai ter que ter uma demanda de energia elétrica muito maior, né? A gente tem também problemas de recursos naturais, né? Então, assim, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a energia nuclear, ela tem prós e contras, claro, tá? Mas a energia nuclear, ela tem, na minha opinião, muitos mais prós do que contras, né? E dentre esses prós, a gente tem uma geração muito rápida de energia quando a gente tem uma usina em funcionamento, uma usina pronta, né? Então, eu acho, tá? A minha opinião é que a energia nuclear é, sim, tá? Uma das bases energéticas do futuro, tá? Vou dar mais um spoiler, eu sei que também o professor Luiz Felipe tem na apresentação alguns números para falar disso, vou deixar ele falar depois, então eu vou falar de uma maneira um pouquinho mais geral, mas eu tenho para mim que a energia nuclear sim é uma das bases do futuro, eu acredito muito nisso. Tem vários tipos de reatores também, tá? Reatores, por exemplo, como o PWR, que eu falei, tem o BWR, tem o ADS, que eu, de certa forma, trabalhei. Então, assim, PWR, por exemplo, que é Pressurized Water Reactor, reator a água pressurizada, por exemplo, né? Então, é um processo similar àquele que eu falei. Tem BWR, que, se não me engano, até a Argentina tem reatores BWR, que é o Boiling Water Reactor, né? Que é reator a água fervente. Enfim, tem muitas coisas, né, que são possíveis, né, de estudar. Estou falando isso para salientar que tem muito espaço para todos os tipos de profissionais de exatas estudarem essas áreas, né? E aí eu estou colocando engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, até ultimamente eu me surpreendi o quanto também o pessoal da computação tem espaço nessa área, muito, eu não imaginava, no começo da minha, vamos dizer assim, da minha
trajetória na energia nuclear, tá? Então, eu acho eu preciso deixar isso muito claro. Parece que a gente está aqui suplicando, venham trabalhar com a gente. Mas, claro, a gente é sempre suspeito para falar porque a gente gosta do assunto, mas o que a gente está querendo dizer em outras palavras é que a matemática, a física, enfim, não estão sozinhas, vamos dizer assim, nesse processo todo, né? Eu também me considero um pouco físico, isso é engraçado dizer, eu não tenho formação nenhuma em física, mas por trabalhar nisso, eu já aprendi muito mais física do que eu imaginava na minha vida, né, desse processo. Muito provavelmente, óbvio, que, por exemplo, o professor Luiz Felipe, físico, sabe mais do que eu, mas o que eu quero dizer é que nessas andanças, né, eu aprendi muito mais do que eu imaginava, que eu iria um dia sequer aprender de física, né? E aí mora também uma das belezas, né, das interdisciplinaridades, tá? É uma coisa que eu também sempre falo ser importante. Então, eu sou aquele que acha, tá? Voltando um pouquinho, que a energia nuclear, num território assim, vamos dizer assim, num panorama mais mundial mesmo, ela cresce muito, está crescendo muito, tá? Não sei se vai tender a dominar vamos dizer assim, a planta energética mundial, mas talvez sim. A questão toda é que uma usina nuclear, por exemplo, demora um pouco para ser construída, né? Ela não é da noite para o dia. A energia nuclear é que demora cerca de 20 anos para ser construída. Então, assim, tudo isso né, tem que ser muito bem planejado. Acho que é mais ou menos essa palavra, né? E para a gente planejar tudo isso, a gente precisa de mão de obra intelectual, né? De pessoas que queiram e que gostem do assunto. Então, assim, sempre que me perguntarem, eu vou dizer, venham para a energia nuclear, porque realmente é muito interessante, né? E os benefícios para a população é o que eu acabei de falar, a energia, né? A gente está falando aqui de um país, tá? Que tem, acho que, se eu não me engano, a nossa demanda energética, claro, é muito grande, mas eu digo, a nossa matriz aqui energética, o que domina é a energia de fonte hidráulica, se não estou enganado, né, no Brasil. A energia nuclear no Brasil, ela tem, em termos percentuais, ela ainda é muito pequena, mas eu acredito que ela vai crescer muito nos próximos anos, tá? Muito em relação a ela mesma, né? Não a ponto de rapidamente dominar, mas ela vai crescer muito nos próximos anos. Eu sei que tem projeto por aí para construir mais reator, claro, tem Angra 3 que está em construção, mas enfim. Então, assim, eu acho que é uma área de muito futuro, tá? E eu não estou falando porque eu estou nessa área, estou falando porque realmente eu acho isso. É uma área de muito futuro. E eu falo isso até para os meus alunos de mestrado, de doutorado, que eles continuem fazendo o que eles estão fazendo, né? Sigam sempre como pesquisadores, porque vai ter espaço para todo mundo nessa área daqui um tempo, tá? Já tem, na verdade, mas eu digo assim, vai ter mais ainda. Então, eu acho que, como apresentação assim, da energia nuclear, de uma maneira, claro, tá, pessoal, bem básica aqui, eu podia até ter trazido slides com coisas mais técnicas, mas eu acho melhor a gente fazer isso num outro momento. Tem também, posso fazer isso sem problema nenhum, né? Mas só para explicar um pouco do que eu faço, um pouquinho mais tecnicamente, sem entrar no assunto, eu, como matemático, eu trabalho com, em outras palavras, né, até falei aqui para o João e para o Luiz um pouco antes de começar, que eu sou um teórico, né, que busca soluções, né, para que modelem o fluxo de nêutrons dentro do reator nuclear. Então, obviamente, quando você está fazendo um processo de fissão, você precisa de nêutrons para bombardear combustível e continuar esse processo de reação em cadeia para depois moderá-lo, né, e gerar energia de fato. Então, um dos tantos problemas, né, tecnicamente, que existem dentro do reator é essa modelagem, essa análise, tá? Ou pode até ser chamado de contagem, mas enfim, é essa modelagem do fluxo de nêutrons dentro de um reator nuclear. E é isso que eu faço basicamente. Então, todos os meus papers, eles são para cálculo de fluxo de nêutrons, com algumas especificações diferentes, ou ora um tipo de fonte diferente, ora um tipo de geometria diferente, ora também é um tipo de equação que modela, e muito mais, assim, no meu caso específico, muito mais entendimento do método, né? A gente tenta muito melhorar os métodos para que as soluções fiquem mais precisas, em outras palavras é isso, né? Então a gente quer lá uma solução que venha bater na 8ª casa decimal, assim, coisas desse tipo. Então a gente tenta buscar soluções analíticas, né? E depois, quando isso não é possível, a gente busca soluções numéricas. E isso, matematicamente falando, nos gera aí uma gama enorme, um leque enorme de problemas os quais a gente pode trabalhar. Por exemplo, eu como matemático trabalho com toda aquela base que a gente aprende no curso de graduação, mas mais especificamente com EDPs, que é o meu caso, e técnicas para resolver esses EDPs. Eu já resolvi a equação de transporte e fluxo de nêutrons usando coisas analíticas, como, por exemplo, transformadas integrais.
enfim, coisas desse tipo. Até pode entrar, para nós matemáticos, entra até um pouco de análise funcional. Depois existem vários métodos numéricos, geração de códigos computacionais para simular todo esse problema. Então, assim, métodos numéricos de integração numérica, enfim, soluções de EDPs numéricas e por aí vai. Então, o leque realmente é grande, né? E eu estou aqui como um entusiasta da energia nuclear, né, falando para vocês tudo que dá para ser feito nesse tipo de problema. Tá? Então, assim, eu acho que como uma introdução, assim, tá, o que eu tinha para falar era isso. Depois a gente pode falar mais, pode discutir mais, eu posso responder as perguntas de quem estiver interessado, não só em saber alguma coisa mais específica, ou quem queira eventualmente estudar na área, né? Como faz para estudar, onde procurar, enfim, essas coisas desse tipo. É claro que também o professor Luiz vai poder dar a contribuição dele, né? Mas, enfim. Então, eu gostaria muito que todos, agradeço muito a presença de todos estarem aqui para a gente falar um pouco disso, né? E estou ansioso também para ver a fala do professor Luiz, para ver tudo que ele tem para mostrar para nós. A gente já tem uma ideia um pouco mais geral, até como se diz assim, com números, né? Para falar um pouco um panorama, de certa forma, né? Do que vai se tornar, do que está se tornando a energia nuclear no Brasil e no mundo. Tá bem, pessoal? Eu passo a palavra agora para o João de volta. E depois eu posso responder as perguntas. Antes de passar a fala para o professor Luiz, eu gostaria de falar um pouco da dinâmica até da live, né? Que, tipo, no final das falas do professor Luiz Felipe, a gente vai poder abrir o espaço para perguntas, mas as perguntas já podem ser feitas no chat, tá bom? Então, a gente vai, de forma por ordem, né, perguntar. Se vocês quiserem fazer uma pergunta específica, você pode fazer também, mas se não for especificada, a pergunta será feita para os dois professores, tá bom? Pode ir. Então, por favor, professor Luiz Felipe, peço a palavra para você. Olá, pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos pela presença, professor Júlio, professor João, professor Fernando, né? E todos os professores aqui, porque o curso é licenciatura, todos serão professores, serão pesquisadores, né? E tem alguns alunos também de química aqui, tem uns alunos de matemática, sejam todos bem-vindos. Então, como o professor Júlio falou, o setor nuclear, ele precisa, né, hoje, na área de pesquisa nuclear, ele precisa desses alunos, né, química, física, matemática, computação, engenharia, todas as engenharias, né? Então, é um setor que há muito tempo ele precisa dessa mão de obra, ele precisa dessa pesquisa, mas que eu acho que depois do acidente de Fukushima, o mundo ficou praticamente abalado com essa notícia, né, com aquele acidente, e aí a pesquisa nuclear no mundo ela parou, ela deu uma pausa, na verdade, e aí ela esfriou muito o campo, né? E depois desse acidente, nós estamos começando a retomar, né, a engatinhar com as pesquisas, a voltar. O mundo precisa, né, ele viu a necessidade de uma fonte segura de energia, né, uma energia alternativa, né, renovável, né, e que nós precisamos, na verdade, quanto mais a gente pesquisa, mais segura será essa nossa fonte de energia. Então, inicialmente, essas palestras que a gente está fazendo aqui, a palestra de engenharia nuclear, né, mostrando um pouco da energia nuclear, ela tende a captar, ela tende a mostrar a todos como que funciona a pesquisa, como é que funciona a energia nuclear. Então, o professor Júlio, ele falou, realmente faz muito sentido a questão da utilização dessa energia, da segurança dela, como é que a gente precisa pesquisar. Então, se a gente começa a pesquisar uma base boa, que são vocês, que são os alunos que chegam para a gente, né, que nós vamos orientar, enfim, que depois serão os professores. Então, lá na frente, essa é uma cadeia, né, é uma reação em cadeia muito forte, entendeu? Então, a gente consegue, com isso, disseminar o conhecimento, algumas fake news, né, que depois do Fukushima, foi o que mais surgiu.
Surgiu um monte de especialista dizendo que, olha, a energia nuclear é isso, isso, isso e isso, mas ninguém viu, antes de Fukushima, o que ela já estava fazendo. Então, eu preparei aqui uma pequena apresentação, tá? Para mostrar para vocês como que funciona o setor energético, né? E vou mostrar para vocês também, no final da apresentação, como é que vocês conseguiriam integrar o campo de conhecimento, onde é que vocês iriam pesquisar, enfim, muitos alunos têm muita dúvida disso. Eu sou matemático, eu não posso fazer o mestrado na área de engenharia de reatores. Conversa, pode sim, tá? Todos são bem-vindos. Engenharia, se eu não me engano, eu acho que até biologia, os alunos de biologia fazem isso, que é a proteção radiológica, interação da radiação com a matéria, e assim por diante, certo? Eles vão ter um pouco mais de dificuldade, questões numéricas, enfim, mas eles podem também, tá? Deixa eu começar aqui a apresentação. E não sei se vocês vão conseguir. Tá indo aí, João? Me confirma, por gentileza. O senhor precisa colocar como tela inteira, a tela inteira na apresentação. Foi aí? Então, você para a apresentação agora e quando for compartilhar, coloca a tela inteira. Para a apresentação. Eu não consigo ver aqui os status aí. Como é que tá? Aqui não está apresentando nada até agora. Quando você for colocar para compartilhar, coloca a tela inteira. Certo. Chegou aí? A gente consegue ver o seu Meet. E agora? Só apenas o seu Meet. Acho que você colocou uma janela quando foi botar para compartilhar. Tá, deixa eu colocar de novo, então. Tela inteira, né? A tela inteira, isso. Ok. É verdade. Acho que agora vai. Foi aí? Sim. E agora, conseguem ver? Sim, estamos vendo. Pronto, gente. A energia nuclear, no Brasil, né, todo mundo vai lembrar, quem está mais atento ao tema, vai lembrar de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, localizada lá no Rio de Janeiro, que são as nossas 3 usinas, né? Angra 1 e Angra 2, e a 3 terminando de construir após 35 anos, é muito tempo, né? A Angra 1 começou em 1969, na ditadura, né? É a chamada usina Vagalume. Foi um plano em que o Brasil fez com a Alemanha, né? E a nossa usina Vagalume, ela foi dada esse nome porque uma hora funcionava, uma hora não, passava muito tempo parada por critérios de burocracia e documentação entre o Brasil e a Alemanha, certo? Então, vamos lá. Então, aí a gente tem um país continental, o Brasil, vários riscos de apagão iminente. Então, todo mundo sabe que sem energia a gente não faz nada, né? Sem uma fonte de energia segura, a gente não consegue, a nossa economia vai por água abaixo, o desenvolvimento por água abaixo. Em compensação, a gente tem um país continental movido a uma única fonte de energia, que é a hidroelétrica, né? Então, a gente precisa de mais energias confiáveis. Então, os principais apagões da história do Brasil começam em 1971, né, com um simples rompimento de um cabo. Em São Paulo, a gente já praticamente deixa aí uma das maiores desenvolvidas cidades do Brasil parada, e aí para praticamente toda a região sudeste, né? E o mais recente foi em 2018, uma subestação, né, que apagou aí o Nordeste praticamente inteiro. Então, o grande problema do Brasil é essa questão energética, a segurança energética, do motivo que, se a fonte hidráulica não funciona, a gente partiria para uma usina nuclear, partiria para uma usina eólica, uma usina solar e assim por diante, né? Então, aí de 1971 a 2018 foram vários apagões
E o de 2000, que provavelmente deve se repetir em 2023 e 2024, é a questão da crise hídrica, né? Você vai ter problemas dos rios, que estão cansados, e os problemas de abastecimento, e vai atingir praticamente todo o país. Isso aí já é um alerta, né? A luz vermelha do Brasil já está ligada, embora o governo negue muitas dessas coisas. Então, capacidade de geração no Brasil, são alguns números, tá? Então, nós temos aí a usina hidrelétrica, né? uma quantidade grande, né? nos rios brasileiros, uma capacidade de geração de energia enorme. Então, nós somos dependentes desse tipo de energia. Então, nós temos aí várias outras centrais, né? várias outras usinas de pequeno porte a grande porte, mas quem comanda o Brasil são as usinas hidrelétricas, o fluxo dos rios, e nós somos dependentes do clima. Então, 60% de nossa energia ainda vem dos rios, né? E aí nós temos a termonuclear, que são as usinas 1 e 2, são Angra 1 e Angra 2, que praticamente elas correspondem a 1%, né? Elas a 1,19%, elas estão no Rio de Janeiro, então praticamente ela só faz, caso haja um apagão no Brasil, ela vai fazer um papel de somente iluminar o estado do Rio de Janeiro, ou, quiçá, somente a cidade de Angra dos Reis, é bem pouco, né? Comparado com a usina hidrelétrica, né? Então, aí nós temos a hídrica, a biomassa, a eólica, gás natural, petróleo, carvão, fotovoltaica, nuclear, outros fósseis, pequena central hidrelétrica e importação. Nós temos um grande problema aí, que é o seguinte: andam lado a lado a questão da poluição e da geração de energia. Então, você, por exemplo, uma usina hídrica, ela causa muito impacto ambiental. Então, a usina eólica também causa impacto ambiental, gás natural, petróleo, enfim. E a nuclear, professor? Bem, a nuclear ela é uma energia limpa, ela é considerada uma energia bastante limpa. Se você considerar, do ponto de vista até da fabricação, ao final da energia, ao final da usina, por exemplo, a eólica polui mais do que a nuclear. Mas, professor, não entendi isso. Bem, a nuclear, ela funciona praticamente, você vai ter um prédio, você vai ter uma construção civil, certo? Que vai utilizar bastante material, mas a área dela é bem menor do que uma hídrica e do que uma eólica. E a eólica, se você for comparar desde da base, a construção das pares e dos motores eólicos, eles poluem muito o ambiente, certo? E aí vai ter todo um desgaste ambiental, a questão do fluxo de aves migratórias e assim por diante. E a área da energia eólica é muito maior do que a área nuclear, certo? Então, você tem a contribuição da energia mundial, a energia elétrica mundial, então 38% são outras fontes, 38% é carvão, 2% são outros tipos de fontes, tá? E aí você tem a nuclear com 10,4%. Então, você praticamente tem, em países, nós vamos ver mais na frente, que em países que não querem depender do clima, eles investem muito em energia nuclear. Então, 10,4% da energia mundial é nuclear, certo? Então, o setor energético brasileiro ele passa por profundas mudanças ao longo dos anos. Então, a cada 10 anos, você vai ter uma necessidade de energia, de uma fonte segura. Por exemplo, quando você tem uma escassez, né, uma escassez de chuva, uma crise hídrica, por exemplo, que vai acontecer agora em 2023, 2024, então você vai ter que importar energia. Importar energia é muito caro, certo? Então, você deixa de fabricar energia em seu território. Nós temos um país continental, né? País de uma extensão territorial imensa. Então, você tem toda uma logística e essa energia vai ficar muito cara, certo? Então, o Brasil, ele pretende, nos próximos anos, aumentar a sua rede em 23 gigawatts de potência, né? Então, nos próximos anos, aí, se eu não me engano, até 2045, isso aí vai aumentar esses 23 gigawatts. No meio dessas grandes transformações, o assunto da eficiência energética. Claro, ninguém vai ao setor econômico, ele depende da energia, as indústrias dependem disso, o mundo depende da energia. E a gente não pode depender somente dos rios, do carvão, né? Ou seja, do clima, do recurso que não é renovável, que é o carvão, o petróleo, enfim, o gás natural. Então, a gente tem que partir para a energia eólica, nuclear, solar e assim por diante. Então,
a eficiência hoje é a mais importante que nunca, o elemento político e energético no Brasil. Então, hoje nós temos equipamentos, né? Foi criado o selo da Enel para equipamentos energéticos muito mais eficientes, né? Consumo reduzido de energia, e com isso aí nós temos uma geração de energia ainda confiável, graças a esse selo da Enel, graças à evolução dos equipamentos. Então, você não consome tanta energia. Então, a eficiência energética é praticamente isso, é você ter um equipamento em casa em que você vai tirar praticamente perto ali dos 90% a 100% a energia dele, ele vai ser bastante econômico, certo? Essa energia, você vai ter o setor primário, secundário e terciário, que é o quê? É você ter o equipamento ligado, o equipamento em stand-by, ou seja, aquela luzinha, né, o popular vermelho, aquela luzinha vermelha, e aí depois você vai ter o equipamento ligado. Então, os equipamentos hoje, eles vêm com selo A, B, C, D e E, se eu não me engano, para essa função da eficiência energética. Então, como eu falei, a energia primária, secundária e a energia de serviço, né, o serviço de energia, o que ele vai produzir na existência final. E aí você pode estar perguntando, bem, mas o que tem a ver isso com a energia nuclear? Olha, se você pegar uma fonte de energia segura, você não depender mais do clima disso, então você, consequentemente, você poderia reduzir o consumo de energia e, entre aspas, fazer com que a minha usina hidrelétrica trabalhasse menos, ou seja, os fluxos do rio iriam ser menos afetados e assim por diante. Uma usina nuclear, o que aconteceria era que eu iria gerar menos energia, ou seja, eu iria ter uma usina por mais tempo, o ciclo do combustível iria durar mais e assim por diante. Outra coisa, se nós produzimos a energia no nosso próprio território, seria uma energia muito mais barata do que depender da energia de fora. Então, essa importância dessa eficiência energética é justamente isso, é esse consumo consciente, né? É esse consumo em que eu não afetaria tanto uma crise energética, eu não causaria uma crise energética, né? Por isso foram criadas diversas medidas, primeiro o horário de verão, depois o selo Enel, e assim por diante. Então, a questão é, o comportamento do Brasil em relação a isso é depender sempre do clima. Nós somos um país tropical, então nós vamos passar por um intemperismo o tempo todo, né? Então, a crise hídrica é algo que nós temos que pensar nisso. Mas também nós poderemos pensar em outras fontes de energia. Por que não a nuclear? Por que somente a eólica? Por que somente a solar? Por que não todas? Por que não um conjunto? Nós somos um país dividido em várias regiões, né? Um país, como eu falei, volta a repetir, um país continental. Então, por exemplo, já pensou se cada região tivesse a sua central, tivesse pelo menos 3 fontes de energia confiáveis? Quem sabe? Né? Então, o mundo ele já se preparou para isso. Então, você vê ali a América, né? Você vê a Europa, a Ásia ali, com 7,5, por exemplo, quilowatts de potência. Então, você tem aí uma usina de alto rendimento no Brasil, né, tentando construir, a Prêmio, que é a matriz americana, né, do continente americano, né, europeu, asiático, isso aí você tem todo um consumo, você tem todo um preparo. Então, dificilmente eles irão passar por uma crise energética, né? Certo? Então, aí nós temos outros países, por exemplo, ali na África, o modelo padrão, então eles vão depender, e uma parte ali da Rússia, enfim, são todos modelos padrão. O que seria um modelo padrão? Seria depender de carvão, né? Seria praticamente isso. Então, o potencial economicamente viável é muito grande. Então, se você aumenta a sua potência energética, se você faz usinas nucleares, se você constrói outras fontes de energia, a potência econômica é muito grande, porque grandes empresas, né, grandes investimentos e grande desenvolvimento, né? Então, é urgente aprimorar o conhecimento quantitativo do uso dessas energias. Então, o que você vai querer ali trabalhar? Se você vai trabalhar com uma só fonte ou vai querer trabalhar com várias, né? Então, assim, do ponto de vista popular, falando numa linguagem mais popular, o que seria isso? Seria você estar jogando lá no seu celular, no seu smartphone, no seu videogame, enfim, e você ter várias baterias, várias fontes de energia e não acabar, por exemplo, acabou uma, substitui, acabou outra, substitui, enfim, você não vai praticamente parar nunca. Se você para a energia, você para a economia e, consequentemente, você vai parar o desenvolvimento.
Então, a energia nuclear no mundo, olha só que interessante, isso aqui eu fiz ontem, tá? Olha a quantidade de notícias aí que vocês, simplesmente colocando no Google, desculpa, você consegue perceber. Então, tá conseguindo olhar aí? Vocês conseguem olhar? Tá conseguindo olhar, João? Sim, professor. Eu só peço que você aperte em ocultar ali embaixo. Aqui embaixo? Tá ok. Então, isso aqui eu pesquisei ontem, tá, gente? Isso aqui não é algo aí de 2010, antes de Fukushima, não. Isso é ontem, tá? Então, olha a quantidade de notícia que tem. Olha só. Na Alemanha, precisamos de energia nuclear. Crise climática impulsiona a energia nuclear na COP26. Olha aqui em Glasgow, 7 de novembro de 2021. Então, foi esse mês. Brasil vai aumentar 10% da produção de urânio. Então, percebam que a energia nuclear já é um tema que volta com muita força ao setor energético mundial, né? E se volta ao setor energético mundial, ele vai voltar para o Brasil, né? Então, você, por exemplo, aí, olha, na Alemanha, a energia nuclear é favorável ao clima, fusão nuclear, a propaganda oficial que melhora a imagem da energia nuclear. É uma necessidade, gente. Certo? É uma necessidade, nós temos outra fonte de energia. Então, nós temos aí várias e várias fontes de energia. Então, a nuclear sendo escanteada, não pode. Temos que utilizar. Então, ela é uma energia cara, né? Ela vem aumentando de 2009 a 2020. Vocês conseguem perceber aí que isso é em centavos de dólar? Então, a nuclear ela teve um aumento de 33%. Por que acontece isso? É o preconceito. É o mundo fechando as portas para a energia nuclear. Então, se ninguém quer ela, se ninguém quer esse tipo de energia em seu território, o que acontece? Ninguém quer usina, ninguém constrói nada, ela é escanteada, ou seja, ela é colocada de lado, então os preços aumentam. Fica muito mais difícil de você ter uma energia como essa. Olha, em comparação à solar, o que acontece? Você tem aí 35,9 centavos de dólar e esse valor ele cai para 3,7. É lógico, hoje em dia você tem aí um incentivo do governo brasileiro, tá? Estou falando de Brasil. O que acontece? Quase todas as residências agora têm placas solares. Então, o incentivo do governo, praticamente, ela caiu de 35% para 3%. Então, é muita coisa. Ela caiu com 90% no preço, né? Então, isso eu estou falando do Brasil. Então, se você apoia a energia, se ela não é escanteada, ela vai se tornar barata, sim. E ela é muito eficiente, certo? Então, a geração da energia nuclear no mundo é em megawatts agora. Então, você percebe ali que a União Europeia ela se mantém líder, né, com a França ela puxando os países do bloco europeu, junto com a Alemanha e, enfim, outros países. Né? E o que acontece? Por que isso? Porque o governo incentiva o uso dessa tecnologia nuclear. Né? É uma tecnologia de ponta, é uma tecnologia que cresceu muito na Europa, e com Fukushima, em 2000, eu acho que o acidente de Fukushima foi em 2011, eu não sei muito bem, não lembro muito bem, mas o acidente de Fukushima parou a pesquisa na energia nuclear, mas a Europa não parou, ela não fechou. Ela fechou uma ou outra usina, a França fechou uma ou outra, mas continuou aí por diante. Então, como o professor Júlio falou, a gente pode, isso em outra palestra, fazer um breve resumo desses pequenos reatores, né? Pequenos que eu digo, isso é um resumo, tem vários outros reatores, tá? Então, olha só a quantidade em operação dos reatores, são 78 de água fervente e assim por diante. Então, o reator de água pressurizada, que é o BWR, que o professor Júlio falou, são 289 unidades construídas e mais algumas que sendo construídas também. Então, você tem aí 448 reatores em movimento no mundo. Então, esse número já deve ter aumentado, tá? Então, olha o interessante, a Europa com 134 e a América do Norte com 120, enquanto a Ásia 137. Então, tem muita a energia, tanto é que, se você for ver, não há crise energética na Ásia, 137 reatores, certo? Lá também tem outras fontes de energia, e aí você vê os continentes asiáticos mandando na economia o tempo todo.
em comparação com uma África que só tem 2 reatores PWR e que, em pesquisa recente, eles estão parados fazendo manutenção, certo? A América do Sul também com 2, com um reator de água pesada com 3 reatores de água pesada e 2 de água pressurizada. Então, 5 na América do Sul, 2 na África, e aí são os continentes que menos reatores têm, né? Qual a perspectiva? Então, a gente fala de energia, a gente fala de economia, a gente fala de desenvolvimento, então, por que não falar sobre a energia nuclear? Então, a gente tem aí a Angra 1, Angra 2, Angra 3 sendo finalizada, né? A primeira usina, né, como eu falei, em 1969, e demorou, Angra 3, foram 35 anos até para estar no estado de hoje, né? E Angra 1, se eu não me engano, foram 15 anos, e Angra 2, alguns anos mais também. Foi muita, uma década, né? Foi década não, desculpa, foi anos e anos perdidos, né? E agora vamos às boas notícias do Brasil, porque a energia nuclear, ela no Brasil, ela começa, como eu falei para vocês, a energia nuclear no mundo começa a ser notícia, então, se ela é uma boa notícia no mundo, começa a vir uma boa notícia no Brasil. Então, a gente tem aí Santa Quitéria, no Ceará, a gente tem Caetité, que são as maiores, uma das maiores reservas de urânio, né, no mundo, né, as maiores reservas. Então, o que acontece? Olha só, nós somos a 7ª colocação, tá? Então, nós temos combustível. Então, perceba, temos área territorial, temos tecnologia, temos mão de obra, temos o combustível. Ué, por que não pesquisar? Por que não incentivar a energia nuclear no Brasil, né? Então, o Brasil ele vai aumentar em 10% a produção de urânio, né? E aí, até 2033, então a gente está aí com 10 anos, né, dessa produção. Essa produção ela vai aumentar. Hoje a gente exporta muito. E outra parte, gente, é o seguinte: quando a gente fala de energia nuclear, a gente não está falando só da usina nuclear, né? A gente está falando também de outros produtos que saem dessa usina, como medicamentos, como outras substâncias, e assim por diante, que auxiliam no tratamento de câncer, na radioterapia, entre outros, certo? Então, a gente tem aí que pensar que a usina nuclear é só risco, é só perigo, é só energia. Não, tem muita coisa que sai da usina nuclear, certo? Então, cuidado, não é só acidente, não é só Chernobyl, não é só Fukushima, não é só Three Mile Island, que é aquele acidente nos Estados Unidos, que também ninguém fala, mas foi temeroso também. Então, vamos a outra boa notícia, olha só, Angra 3, até 2050, né? Então, por exemplo, nós estamos em 2021, aí chegando em 22, então até 2050, gente, isso é muito tempo. Mas é uma boa notícia, não deixa de ser. Enfim, obras com corrupção, continua, equipamentos que já se tornam obsoletos, enfim. Então, como o professor Júlio falou, você tem uma usina nuclear do zero até o seu funcionamento pleno, cerca de 20 anos. Mas eu posso dizer, por exemplo, com certeza, em conversa com a Westinghouse uma vez em um congresso, o reator AP1000, ele em módulo, ele é todo modular, ou seja, você começa a produzir a usina através de módulo. Você com 10, 12 anos, de 6 a 10 ou 12 anos, dependendo do país, de sua legislação, você tem a usina a pleno vapor. Então, você tem a Angra 3 aí, que demorou 35 anos para estar no estado de hoje, e aí ela vai demorar até 2050. É muito tempo. Mas é uma boa notícia. E aí, uma boa notícia para a gente do setor Nordeste, né, para a região Nordeste. Olha que interessante, a nossa usina de... Quem conhece essa usina aí? É do interior de Pernambuco. Alguém conhece? E aí, pessoal? E aí, João, conhece essa usina? Já ouviu falar? Não, dessa aí não, professor. Não? Essa usina é a usina de Itacuruba, no interior de Pernambuco, né? São Francisco, olha o Rio São Francisco ali. A área da propriedade da eletronuclear, essa área já era uma área de extração de urânio, certo? E a boa notícia é que ela será incluída até 2031, ou seja, daqui a 10 anos pode ser que o nosso estado, nosso humilde estado de Pernambuco, tenha uma usina nuclear. Então, é aquilo que eu falei, imagina
que cada região do Brasil, norte, sul, sudeste, centro-oeste e assim por diante, tenha a sua usina nuclear, tenha a sua usina hidrelétrica e seu campo fotovoltaico. Então, seria algo de tremenda importância, certo? Então, essa usina já está, o governo já está andando com a documentação, enfim, não se sabe ainda o tipo de reator que vai ser instalado nessa usina. Outra coisa também que ele está enfrentando agora é a questão de resistência popular e resistência governamental, mas praticamente batido o martelo que será em Itacuruba, no interior do estado de Pernambuco. Então, excelente notícia. E aí, Brasil desenvolve a tecnologia nuclear, está entre os principais países que dominam. Gente, isso é muito importante, né? Nós temos o Instituto Militar de Engenharia, qual tive a oportunidade de participar com vários professores, tanto do Brasil quanto de fora. O que acontece? Nós temos as melhores centrífugas para o combustível nuclear. Isso é brasileiro, isso ninguém fala, mas é brasileiro, uma tecnologia nossa, certo? Saiu da Praia Vermelha, do IME, Instituto Militar de Engenharia, do Exército. Então, a boa notícia, nós já dominamos essa tecnologia, nós temos urânio, nós temos as centrífugas, nós temos a tecnologia, nós temos pessoal. Então, gente, vamos instalar essa usina. O que está faltando? Está faltando alunos, está faltando incentivo, um pouco de incentivo do governo para olhar para esse lado. Mas eu digo a vocês, pessoal, está faltando muito aluno para a gente, certo? Aluno de iniciação científica até aluno de doutorado, certo? Então, outra notícia muito boa, que é o CTMSP, que é o Centro de Treinamento da Marinha, em São Paulo, e junto com o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, se eu não me engano. O que acontece? É o reator de pesquisa IAR-1 do IPEM, é um reator bem antigo, tá? Não é um reator para geração de energia, é um reator de pesquisa e produção de radiofármaco, certo? Um dos principais, tá? E aí ele vai começar a voltar às atividades. No dia 18 de novembro, ela voltou já, né? 18 de novembro desse ano, tá, gente? É de 2021 essa notícia, certo? É uma notícia aí fresquinha para vocês aí. Então, uma outra curiosidade é que o Plano Nuclear Brasileiro está voltando à atividade, voltando a passos largos, tá? O nosso ministro de Energia, se eu não me engano, ele é da Marinha e vem do setor nuclear também, tá? Então, essa aí é uma notícia muito boa. Então, as pesquisas em tecnologia nuclear, como sempre, todos os alunos me perguntam, professor, o senhor veio do setor nuclear, tal, o que acontece? Então, olha só, gente, o setor nuclear, ele é dividido em Ministério do MCT, que é Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e Defesa, certo? Então, o aluno, por exemplo, que vai fazer um mestrado e doutorado, ele pode ingressar nessas três áreas. Ele pode ir para a área de Ciência e Tecnologia, de Energia, geração de energia através da termonuclear, e através do Centro Tecnológico da Marinha e também do IME, tá? Faltou aí botar, que é o Ministério da Defesa, ele pode entrar nesse setor nuclear brasileiro, certo? Agora, tudo depende da nossa governança, tudo depende do nosso presidente da República e as suas legislações, certo? Então, hoje, você percebe aí que o MCT, né, que é a Ciência e Tecnologia, tem a CENEM, a INB e a NEP, que é a Nuclebras, né? E aí, logicamente, esses três itens, né, do primeiro aí do Ministério, ele vai ser subdividido nos centros regionais, assim por diante, certo? Então, gente, quem quiser tirar dúvida mais na frente, enfim, sobre como ingressar nessa carreira, né, como a energia nuclear é importante, eu recomendo que vocês visitem, né, os sites dessas instituições. Em especial do IEM e do CDTN. O CDTN e o IEM, eles possuem muito material grátis, né, isso é muito importante, né, em PDF, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, eu acho que fica em Minas, e o Instituto de Engenharia Nuclear, né, que fica, acho que no Rio de Janeiro. Então, esses dois aí, eles fazem muitas palestras no Instagram, Facebook, enfim, e que vale a pena, pessoal, para vocês terem uma noção. Né? Como o professor Júlio falou, a nossa área de energia, a nossa área de engenharia nuclear, desenvolvimento, ele precisa da mão de obra de todos os setores, certo? Desde
desde do geógrafo, passando por biólogo, e, enfim, indo até o físico teórico, né? Que é o mais pesado. Enfim. Então, você tem aí, esses são pequenas dicas que eu dou para vocês, para entrarem nesses institutos. E outra, quem quiser ingressar, fazer um mestrado, doutorado, ou até mesmo iniciação científica, esses institutos, eles abrem pesquisa, eles abrem os editais, e aí cada aluno deve se matricular, certo? Para você que é de Recife, para você que é de Caruaru, o Departamento de Energia Nuclear tem muita coisa a ser trabalhada, tem vários ramos de pesquisa na área de energia nuclear. Eu vim de lá, então eu posso dizer, desde 2007 que eu estou lá, né? Eu entrei com iniciação científica e estou até hoje, um pouco mais afastado, porque eu fui para o CRCN, mas que faz parte do departamento. Enfim, então vocês podem entrar e fazer todo o processo seletivo, enfim, tirar dúvidas ou sobre energia nuclear. Então, gente, para finalizar, o que eu deixaria para vocês? Para que vocês pesquisem mais na área de energia nuclear e que façam incentivo a essa energia. A energia é desenvolvimento, nós vamos precisar disso, né? Quem nunca vai precisar de energia não se desenvolve, não tem como, entendeu? Então, desde os primórdios você tem energia, através do fogo, desenvolvimento e assim por diante, certo? Então, eu agradeço a todos, agradeço a atenção e, João, fica a seu critério aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Luiz Felipe. Professor Júlio, queria fazer algum comentário sobre a apresentação? Não, sim, muito boa a apresentação do Luiz. Muito legal mesmo, cheio de informações e tal. Eu queria complementar uma coisinha que ele disse ali, eu concordo plenamente. Quando ele fala no começo lá que depois do acidente de Fukushima, né, as pesquisas deram uma parada, isso é uma verdade, mas como pesquisador isso dói um pouco, porque na verdade é nesses momentos que a pesquisa deve aumentar. Teria que ser o contrário, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça, ou para que coisas parecidas não aconteçam. Justamente, a gente gostaria de, independente do assunto, como pesquisador, dominar esse assunto. Dominar é um termo muito forte, mas a gente tem que ser o mais capaz possível, né? Então, se quando ocorrer alguma coisa como de fato ocorreu em Fukushima, a gente parar, a gente está, no fim das contas, fazendo um processo como uma bola de neve. A gente está atrasando mais anos ainda o desenvolvimento nesse tipo de coisa. Então, eu me lembro da época do acidente, eu estava pesquisando já na área há uns 3, 4 anos, né? E tu vê, o meu comportamento na época como pesquisador, eu ainda era um aluno de mestrado, eu pesquisei mais e mais e mais e fui atrás das causas, do porquê, né? Ali teve todo um envolvimento, foi uma causa natural ali, uma tsunami que bateu, enfim. Podia fazer outra live, falar desse acidente, mas enfim. Então, eu só queria dizer isso, né? E, para complementar, muitas vezes as pessoas que criticam, né, a energia nuclear, elas não têm conhecimento algum sobre a mesma. Como matemático, eu adoro fazer relação, né? Então, se eu talvez tivesse que fazer uma relação, existe uma relação inversamente proporcional das pessoas que criticam muito a energia nuclear em relação ao conhecimento que elas têm sobre essa energia. E quando isso acontece, quando esse conhecimento cresce, a crítica diminui porque você começa a entender o processo e entender que, na verdade, ela é muito mais vantajosa do que outra coisa. Me lembrei também, né, como eu tinha dito lá no começo da minha fala, que eu fiz um ano de doutorado sanduíche na Itália, né? Pesquisei com um físico teórico. E ele me contou algumas coisas na época, isso foi em 2013 e 2014. Né? Nessa época ele me disse, por exemplo, a Itália hoje, né, falando do cenário europeu, por exemplo, a França domina, tá, em termos de reatores nucleares a Europa, né? A França exporta a energia dela para a Itália, porque a Itália não tem mais energia nuclear, e pasmem, a Itália tinha energia nuclear. Então o que aconteceu? Houve um plebiscito na Itália no começo dos anos 90, eu não lembro se foi 90 ou 91, e isso em 90, 91 a gente precisa colocar num momento histórico em que Chernobyl fazia pouco tempo que tinha ocorrido o acidente de Chernobyl, né? Então assim, o que aconteceu? Teve uma pressão enorme para que fossem desligadas as usinas italianas, eu não lembro quantas tinham, mas não eram muitas. E hoje a Itália passa por um processo, a Itália tem que pagar, como o professor Luiz disse, importar energia é muito caro, entendeu? Então hoje, por causa de um apelo popular
muito provavelmente de pessoas que não tinham conhecimento da tecnologia, hoje a Itália paga um preço muito alto, né, literalmente falando, pela energia elétrica, né? Então, por causa desse plebiscito em 1991. Inclusive, a universidade que eu estudei lá, o Politécnico de Turino, ele tinha, ao lado da universidade, tinha um reator, né, que não tem mais. Então, assim, essas coisas são engraçadas. A gente, para criticar, a gente tem que entender, né? E geralmente quem critica muito, em geral, não entende. É realmente assim. Então, para quem não conhece, eu queria dizer que a energia nuclear, né, de novo, eu e o professor Luiz somos entusiastas, a gente trabalha com isso, mas vocês precisam se informar muito bem sobre energia nuclear para depois formular qualquer ideia, né? E isso é muito legal. Então, era só isso que eu queria. Eu peguei esses 2 ganchos aqui, deixei anotado para não esquecer, que eu tinha que falar, tá? Valeu. Pois não, queria só reforçar que as perguntas estão abertas no chat, para quem quiser fazer. Eu queria começar fazendo uma certa provocação, começar também pelo professor Júlio. Eu queria, uma inquietação que me teve foi qual seria, assim, a maior contribuição dos matemáticos para esse tema, né, da energia nuclear. Tipo, o que os matemáticos vêm para trazer, qual é a contribuição dos matemáticos, né, para esse tipo de pesquisa? Claro, claro. Quando você falou provocação, eu já pensei que ia falar do Grêmio, porque eu sou gremista, eu estou sem condição de responder isso ultimamente. Mas, enfim, estamos rebaixados. Bom, agora que não é isso, eu estou mais tranquilo. Que eu estou desde ontem escutando tanta coisa que você não imagina. Então, assim, com relação à tua pergunta, nós matemáticos, né, temos como... Na verdade, acho que como todos os nossos, vamos dizer assim, nosso propósito dentro da ciência, né, a matemática, ela está, em outras palavras, buscando sempre soluções melhores, né? Então, a maior contribuição que a gente pode dar, né, é trazer soluções mais limpas. E o que seria uma solução mais limpa para o matemático? Uma solução analítica, que eu tenha uma formulação pronta e tal. Eu comentei aqui também, um pouquinho antes, quando estava falando na minha primeira fala, que eu trabalho resolvendo as coisas, em outras palavras, até onde dá, né, analiticamente, e depois eu uso métodos numéricos, que obviamente também é uma coisa matemática, mas a nossa maior contribuição, eu acredito que seja essa, tá? A gente aprende muito a física do problema, entende o que dá, possivelmente, porque obviamente os físicos sabem mais do que nós, mas a gente tenta, né, matematicamente, usar todas as ferramentas que a matemática tem, para poder melhorar esse tipo de solução, tá? Porque parece bobagem, mas numa simulação, se você tem uma solução que te consegue mais uma casa decimal de precisão, isso é muito melhor, né? Então, a gente trabalha para que esse tipo de coisa aconteça, para que as soluções sejam mais exatas possíveis, né? Então, acho que essa é a maior contribuição, além, claro, das contribuições de ideias novas, enfim, mas é tudo envolvendo basicamente as metodologias, né? Ou usar metodologias diferentes para resolver um mesmo problema e melhorar a qualidade daquela solução. Muito bem. Professor Luiz Felipe, queria fazer algum comentário sobre? Não, o professor Júlio realmente foi cirúrgico, é isso mesmo. Ao ponto de vista, é isso mesmo. A gente trabalha muito com matemática, e matemática computacional, isso aí é direto, tá? Um outro ponto também, no que ele falou, em questão também de Fukushima, só uma coisa rápida, as energias, as usinas nucleares, elas trabalham com o mesmo funcionamento como se funciona um acidente de avião. Então, o que é acidente de avião? O que acontece? Ele faz uma verificação daquilo ali, ele torna o sistema 2, 3, 5 vezes muito mais seguro. Então, o que aconteceu com Fukushima foi uma catástrofe. Então, isso aí, para acontecer de novo, é algo, e se acontecer de novo, é algo que é muito improvável. Eu acho que, não, lógico, 100% que não vai acontecer é muito difícil a gente dizer, mas é muito, 90%, sei lá, daí por diante, certo? Mas é isso mesmo, dessa categoria aí. Uma pergunta agora para você, professor Luiz. Queria saber assim, se as aplicações da geração de potência, de energia, portanto, a partir da energia nuclear, ela se resume apenas a uma geração de energia centralizada, assim, se ela pode ser aplicada também em produções mais pontuais, digamos, para
atender demandas de um setor terciário ou simplesmente tem que atender de uma demanda de um estado ou de uma certa fração do... Olha, João, em 2016, no congresso do INAC, que é o International Nuclear Atlantic Conference, tinha um professor do ITA que ele já estava planejando um pequeno reator nuclear para módulos lunares, certo? Por exemplo, o que acontece? Na estação espacial, a estação ela tem várias baterias que são recarregáveis, né, através do Sol. Esse professor, eu não sei o nome dele, eu esqueci agora, mas em 2016 ele já estava com um reator modular de pequeno porte, certo? Era um reator muito pequeno, era menor do que um reator do submarino, né? Que ele poderia alimentar estados ou até mesmo bairros. Então, você já imaginou o seu bairro ser alimentado por um pequeno reator nuclear seguro, certo? Bastante seguro, com os mesmos funcionamentos de uma usina, ou seja, logicamente, as mesmas exigências de segurança das usinas e pequenos reatores. Então, imagina que teu bairro, ele praticamente, se você acabar a energia do teu estado, do teu país, o teu bairro, ele vai ter ali um pequeno gerador, um pequeno reator nuclear. Então, isso já é uma realidade em algumas cidades da Alemanha, tá? O governo alemão, ele vem incentivando esse pequeno uso dessas usinas, certo? Assim como as usinas também, pequenas usinas de solar. Algumas empresas já começam a vender a sua capacidade de energia solar, né? Então, é isso. Existe a possibilidade de esse é um termo um pouco da engenharia, mas de aplicação de cogeração Sim. em unidades de usina de energia nuclear, de aproveitamento de calor residual. Sim, claro, existe sim. A água que entra no reator, ele tem que estar, por exemplo, ela é a mesma que sai, tá? Isso é exigente, uma característica das usinas, tá? Então, por exemplo, eu capto a água para fazer o meu vapor para as turbinas e eu devolvo ela com as mesmas características da natureza. Então, se ela entra ali com, sei lá, de 25 a 30 graus de temperatura, com as características de pH e assim por diante, ela passa no meu núcleo do reator, aquece bastante, e depois, quando ela passa nas turbinas, a geração de vapor consequentemente, volta para o rio, né, volta para aquele estado, ela volta com as mesmas características. Então, essa cogeração de energia que você fala, existe sim, tá? Existem usinas hoje modulares, que elas são acopladas, certo? A outros tipos de usinas, a outros tipos de mecanismos que vai gerar outro tipo de energia, exatamente. É como se fosse, é só você pensar um pouco na máquina a vapor. Então, você tira do vapor ali da locomotiva o tempo todo, uma engrenagem que vai gerar o movimento da locomotiva, mas ela está gerando ali energia, está gerando água quente, está gerando vapor e assim por diante. Então, você tira ali do coração da usina, você vai tirar muita coisa, certo? Até os produtos de radionuclídeos que fazem tratamento de câncer, né? Isso acaba aumentando a eficiência energética, né? Porque a gente não deixa de se dissipar para o meio a energia que poderia ser aproveitada. Isso, exatamente. Muito bem, então deixa eu começar aqui as perguntas. Vamos lá. Há muito preconceito. A pergunta do Fernando, né, que ajudou a gente aqui. Queria até agradecer aqui de antemão a Fernando por essa oportunidade. A pergunta dele diz o seguinte: há muito preconceito com relação ao lixo nuclear proveniente das usinas, né? Qual é a melhor forma de descarte desse lixo? Você quer responder, professor Júlio? Pode responder. Não, vai você primeiro, eu tenho uma contribuição depois. Eu até acho que você vai saber responder melhor que eu mesmo. Tranquilo. O lixo nuclear, na verdade, ele sempre vai existir, certo? O que a gente tem hoje em dia são as tecnologias para reaproveitar esse lixo, que elas estão avançando. Então, assim, não é o lixo comum, tá? Antigamente, os lixos eram colocados em tonéis, né, nas montanhas, assim por diante. Hoje já não é mais assim, tá? E uma questão interessante é que
Não é um lixo comum, não é um lixo que eu vou pegar, utilizar ele 1 hora e vou jogar fora. Não é assim, gente. É um lixo que rodou e gerou energia por 30, 40, 50 anos. Para você fazer um ciclo desse é muito tempo. Vamos supor, é no mínimo 1 ano. Eu estou falando assim, uma barbaridade, mas é muito mais do que 1 ano, tá entendendo? Para eu fazer um ciclo desse. Para eu jogar fora e descartar. Outra coisa, ele não é descartado 100%. Não é assim. Eu vou trocar todo o combustível da minha usina. Não é assim que funciona. Eu vou trocar uma pequena parte dele, que ele gerou aí, ele gerou energia, na verdade, por, sei lá, 5, 10, 15 anos, certo? Então, assim, se você for colocar na balança o lixo nuclear e o tanto que ele proporcionou, né, não vamos exagerar também, não é uma coisa que, vou gerar 1 toneladas de lixo nuclear, sim, mas esse cara, ele gerou milhões e milhões, milhões de watts energéticos em desenvolvimento, entendeu? Então, esse lixo hoje, a tecnologia nuclear, ele não é descartado 100%. Ele é descartado o mínimo possível, certo? Muitos desse lixo, entre aspas, ele volta para o setor nuclear e se transforma em outra coisa, certo? Então, imagina que eu tenho uma caldeira, eu vou matar um terreno de 100 hectares de árvores para alimentar essa caldeira. Tá, tudo bem. Matou, e aí? Quando acabar, o que acontece? O lixo nuclear não é assim. Ele faz uma coisa, ele faz uma contribuição de que eu vou pegar uma pequena parte, ele vai gerar energia, aí eu vou descartar uma pequena parte de novo, certo? E aí eu vou pegando aos poucos, então é muito complicado. Então, por exemplo, eu tenho um terreno de 100 hectares, é como se fosse um terreno de 100 hectares e eu pegasse um galho de árvore por vez. Então, isso aí vai durar muito tempo. Né? Vai lá, João. Ou Júlio. Não, concordo, é isso mesmo. Eu sabia que ele ia responder melhor que eu, então eu deixei. Mas só para complementar, há um tempo atrás, complementando o que ele falou, né, que eu concordo com tudo, isso tem sido feito de maneira cada vez mais segura também, tá? Então não há uma preocupação, não é uma coisa que deve ser tão preocupante. E eu vi, há cerca de 6 ou 7 meses atrás, foi lançado na Netflix uma série, que eu não vou lembrar, acho que é o Código Bill Gates o nome, em que o Bill Gates está trabalhando num novo reator que, em teoria, poderia aproveitar o lixo, né? A série ela é um pouco superficial, no sentido assim, ela não avança tecnicamente na coisa, então, de certa forma, eles não respondem em detalhes, tá? Como ele faria isso. Mas é um tipo de tecnologia nova que está tentando ser utilizada. Até onde eu sei, não é utilizada ainda, né? Não é uma coisa que esteja para fins comerciais. Mas você imagina que o lixo que uma própria usina geraria pudesse ser reutilizado na própria usina, seria, eu acho que talvez a solução mais perfeita possível, né? Então é uma coisa que eu sei que pode levar 30 ou 50 anos, não sei, mas é uma coisa que está sendo pensada e talvez, eu tenho esperança de que talvez a gente consiga mais um bom destino ainda para esse tipo de lixo. Então, assim, só para terminar, eu acho que não é uma coisa não é uma coisa preocupante, em outras palavras. Muito bem. Próxima pergunta. Eu imagino que essa pergunta aqui é direcionada para o físico e para o matemático. É uma pergunta do Eric Lucas Correia, a qual ele pergunta quais as principais dicas que os senhores dão, né, para quem almeja uma formação de pesquisador em física e em matemática. Então, eu acredito que o Luiz Felipe fala a parte da física e o professor Júlio fala para quem é matemático. Professor Júlio, por favor. Tá, bom, vamos lá. Primeiro, eu entendi a pergunta como de uma maneira geral, né, assim, o físico e matemático, não o matemático aplicado a reatores nucleares, que é o meu caso. Bom, pessoal, você é um pesquisador hoje em dia, tá? Primeiro você tem que, eu vou dizer uma coisa que parece clichê aqui, mas é verdade. Você tem que estudar muito, né? Você tem que ter um gosto absurdo assim pelos estudos, né? Você tem que realmente se dedicar. É uma coisa realmente. Eu estou falando aqui porque, tá bom, eu sou um pesquisador da área e tal, mas eu também estudei muito para chegar, né, nesse lugar, vamos dizer assim, né? Então existe uma dedicação enorme, tá?
Essa dedicação, ela vem também com um certo, e também pode parecer até uma visão meio romântica da coisa, mas ela vem com um amor por aquilo que você faz, né? É muito difícil você dizer assim, eu vou ser um pesquisador, eu vou me dedicar a estudar, sei lá, 10 horas por dia, aí independente de onde você esteja, graduação, mestrado, doutorado, enfim, e eu não gosto daquilo que eu estou fazendo. Isso é muito difícil de imaginar, tá? Mas então precisa a pessoa que quer esse tipo de coisa, ela tem que ter claro na cabeça dela que ela realmente está fazendo algo que ela goste, tá? Depois, eu acho assim que as questões assim de dicas, né? Dica é uma coisa. Eu agora, depois da pandemia, né? Para quem não me conhece, eu nem tinha rede social antes da pandemia, né? Aí depois da pandemia eu abri o Instagram, comecei a falar mais com os alunos, abri canal no YouTube, essas coisas assim, e comecei a trocar ideias, né? E eu vejo de uma maneira assim um pouco maior do que eu via presencialmente na sala de aula, tá? Que na verdade é a mesma coisa que eu via, só que, como eu disse, numa numeração maior, que as pessoas são diferentes e cada uma delas tem as suas maneiras, sejam elas de estudar, sejam elas de encarar como vai ser. O que eu vou fazer? Eu quero ser um pesquisador, eu vou encarar dessa forma então. Então, assim, tudo isso muda de pessoa para pessoa, tá? Mas o que eu poderia dizer de uma maneira geral, tá? É que primeiro tem que ter uma dedicação enorme mesmo, tá? Independente da maneira com que você estuda, você tem que gostar muito daquilo que você faz. Você tem que aproveitar muito a universidade, né? Eu estou falando aqui, eu sou do meio acadêmico, né? Uma vez numa aula, um aluno levantou a mão e perguntou por que ele estava estudando limite. Ele estava bem bravo, porque ele não estava entendendo. Então eu disse para ele assim, olha, a gente tem que entender a universidade como um centro, né, um centro de pesquisa de pensadores intelectuais que estão ali para contribuir com todos, né? Então é uma troca, né? A universidade é feita de pessoas, e até por isso que eu comentei com vocês antes da gente começar aqui a gravação, que de fato eu sinto muita saudade da interação, né, a professor-aluno, e o aluno deve sentir essa saudade e deve sentir mais falta ainda do que eu. Porque, por exemplo, eu quando vou para uma universidade ensinar cálculo 1, álgebra linear, equações diferenciais, né, e eu me tranco numa sala com 50 pessoas para ensinar isso, a pergunta que o aluno pode ter na cabeça é por que eu estou vendo isso se tudo isso tem na internet? Né? Então, a questão toda é, nós estamos aqui não é só por esse propósito, nós estamos aqui porque somos um centro de excelência com vários pesquisadores e o aluno tem que sugar o professor. Então, ele tem que conversar com o professor, ele tem que entender a trajetória do professor, como o professor começou na pesquisa. Essa interação é extremamente importante, eu diria que é a principal, uma das principais razões da universidade existir, né? Então, eu digo sempre para os meus alunos assim, se interem mais, sejam curiosos, extremamente curiosos, né? Você não, pesquisador, já está dizendo no nome, né? Você não pode ser um pesquisador se você não for curioso, se você não perguntar os porquês das coisas, né, acontecer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu podia, de uma maneira bem geral, dizer, né? Acabei respondendo não especificamente para a matemática, né? Até porque eu acredito que para a física seja uma coisa similar, parecida. Na verdade, é mais de uma maneira geral mesmo que a resposta que eu tinha para dar é essa. A dica, né? Principais dicas, né? Para a formação de um pesquisador, cara, é uma pergunta interessante, né? Porque a função do pesquisador, ela tem que partir da curiosidade da pessoa, né? Então, por exemplo, eu digo assim que eu entrei na física, eu era um aluno de física, né? E eu fui para a área do setor nuclear por um acidente. Por que por um acidente? Porque eu mandei um e-mail para um professor do DEM, que é o Departamento de Energia Nuclear, e a seguinte pergunta: professor, o senhor quer alguém que trabalha, eu posso trabalhar com o senhor aí? Esse foi o meu e-mail que eu mandei para ele. E ele respondeu assim: Luiz, sempre vai ter um professor que vai precisar de um aluno. Eu não posso te dar bolsa, né, agora, mas se você quiser vir aqui amanhã e marcar uma entrevista comigo e quiser trabalhar, que tem curiosidade nessa área, eu vou te ensinar e você vai trabalhar. E eu tô aí, hoje é 2021, e eu tô com ele até hoje. Né? Então, assim, eu entrei nessa área por causa de um simples e-mail e uma simples curiosidade. E essa curiosidade, ela passou para a curiosidade acadêmica, né? E, de repente, eu não sabia o que era um mestrado, eu não sabia o que era um doutorado, né? Eu comecei com iniciação científica, e eu te digo uma coisa, a iniciação científica, ela te abre a porta que você quiser.
O que você quiser ser na iniciação científica, ela vai te abrir porta. Então, é muito importante isso, esse começo, né? Como o nome diz, iniciação, né? Então, assim, tudo que você aprende na iniciação científica, na universidade, você aprende mais aprofundado na iniciação científica, né? Então, a dica que eu dou para que quem quer ser pesquisador, seja curioso, somente. Seja curioso em qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de assunto, certo? Eu não estou falando aqui, eu não vou puxar sardinha para o meu lado, para a área do setor nuclear, não, qualquer área. Por que acontece isso? Por que eu aprendi cálculo? Por que eu aprendi limite? Por que esse plano cartesiano ele é assim? Tá? Então, é isso. A dica que eu dou para você é, seja curioso. Seja curioso. Eu botei os nomes dos institutos, IPEM, IME, CENEM. Muita gente não sabe nem o que é essas siglas. Seja curioso. Vai lá ver. Clica. Assim como você é curioso no Instagram para ver uma foto de uma famosa, de uma famosa. Clica lá. Vai ver uma história lá. Então, e aí, a partir do tempo, é uma escada. Cada vez mais você vai ficando mais curioso, e o ser humano, ele é assim. Cada vez mais a fofoca vai ficando mais curiosa, você vai se aprofundando, e essa fofoca é uma fofoca científica. E, de repente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você está no ramo, você é um pesquisador, você é um doutor, e assim por diante. E, gente, um doutor, um mestrando, um mestrado, uma especialização, um doutorando, não é nada demais. É apenas uma pessoa curiosa, extremamente curiosa, certo? Como eu sou ao longo do tempo. Então, assim, em 2007, eu fui curioso e sou curioso até hoje. Eu sei como é que eu quero saber por que eu estou aprendendo isso, certo? Então, assim, muita gente diz, a gente que é da área de exatas, a gente fala assim, mas para que eu tenho que aprender o método de ensino, sei lá, de um educador? Eu tenho que aprender para eu saber passar conhecimento, certo? Então, essa é a principal dica que eu dou para vocês. Se vocês querem ser pesquisadores, sejam curiosos, certo? Cliquem, busquem informações. Gente, sempre tem um professor precisando de alguém para trabalhar, de alguém para pesquisar. Então, se você não for curioso, você não vai achar esse professor, enfim. E aí você vai ficar parado no tempo, o tempo vai passar, logicamente, e aí é o que acontece, certo? Na área do setor nuclear, como o professor Júlio deve saber disso, a cada vez que a gente entra num tema, é uma curiosidade em cima da outra, então a gente não para de estudar o tempo todo, certo? Então, assim, por que aconteceu esse espalhamento? Não era para acontecer, é uma curiosidade. Aí você, eu entendi por que aconteceu esse espalhamento. Mas espera aí, será que acontece o espalhamento se eu colocar essa outra substância? É isso, é curiosidade. E, parafraseando, é uma reação em cadeia, certo? Cada vez mais você vai, e aí não tem fim. O professor Júlio sabe disso, todo mundo sabe disso, não tem fim. É uma coisa que vai ao longo dos anos, aparenta ter algo novo, aparenta uma tecnologia nova, aparenta um conhecimento novo, e aparenta também um jovem curioso que está do teu lado, que quer aprender, e aí ele vem com a pergunta, professor, por que acontece isso? Pronto. Aí é o estopim. Então é essa a dica que eu dou. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta é de Niedia Costa, que ela faz parte lá do DAF, né? Queria até agradecer novamente o apoio do diretório acadêmico de física, a publicidade dessa live. A pergunta dela é a seguinte: professor, o senhor vê um projeto de usinas mistas viável, tipo um complexo de várias matrizes energéticas? Eu queria complementar essa pergunta de Nieja, porque a gente também não está trazendo que a energia nuclear é a salvação, né? Até porque não existe almoço de graça, né? Então, a gente sabe que no contexto da América do Sul e mais especificamente no Brasil, a gente está para trás nesse sentido, né? A gente está atrasado, né? No que compete a própria produção já, né? Viável já sendo feita.
Então, eu acho que o que vocês acham que seria a solução do Brasil, né? Seria o misto de matrizes energéticas, ou teria que ter uma fração maior de um certo tipo de produção ou um outro tipo, ou o misto pode ser a salvação ou a solução em geral? Professor Júlio, Pode ir, professor Júlio, pode responder aí. Tá. Eu acho assim que, eu vou falar, claro, mas eu acho que talvez o professor Luiz Felipe seja mais capacitado que eu para responder essa. Mas a minha opinião, assim, ela é bem simples nesse sentido. Eu acho que a gente não pode dizer que a energia nuclear é a salvação, ela é a melhor e o resto não presta, né? Então, isso é a primeira coisa que eu queria colocar. Claro que, como entusiasta da energia nuclear, eu acho que sim, ela deve ter um percentual, uma contribuição muito maior do que ela tem para nós no Brasil, por exemplo, hoje em dia. É mais ou menos assim, eu vou tentar fazer uma analogia. Claro, é a minha opinião, tá? Mas vamos lá. Quando você tem você economiza aquele dinheirinho lá, sobrou aqueles pilas, né, que a gente chama no Rio Grande do Sul, a gente chama de pila, não é real. Sobrou aqueles pilas aqui e você quer investir, né? Você não coloca tudo na mesma caixinha. Você sempre dá uma distribuída, você sabe, tem que ter um certo equilíbrio, né? Você não aposta tudo no mesmo lugar, né? Eu acho que a relação da energia é um pouco parecida nesse sentido, né? Não sei se talvez tenha sido a melhor analogia, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter todas as fontes possíveis, e eu enxergo a energia nuclear, como eu falei lá no começo, né, como uma coisa que pode contribuir muito para a gente futuramente, e eu acredito que nós temos um sistema de energia assim, que ele é um pouco, não sei se um pouco ou muito, mas enfim, ele é desequilibrado no sentido de que nós temos muito mais hidrelétricas, dependendo muito mais disso do que qualquer outra coisa. Então eu acho que o futuro seja mais uma questão equilibrada, assim, sabe? Eu acredito nisso. Como o Luiz falou, e eu também disse, né? Poxa, construir uma usina nuclear não é assim, amanhã está pronto, né? Então tem que ter todo um planejamento. Então, assim, quem faz isso tem que cuidar muito, né? Tem que ter essa noção de como vai ser quando você projeta uma usina, quando ela está pronta a pleno vapor, qual vai ser como é que vai ser feita a distribuição e assim por diante. Então, a minha opinião é sim, que um país pode ter, tá, essa, vamos dizer assim, uma matriz mista, não é para ser um problema isso, né? E até acho que deveria ter todos os tipos, tá? Mas tem que ser mais equilibrado. Eu acho que o futuro é que isso seja mais equilibrado, tá? Para a gente não depender tanto de recursos naturais, não depender tanto de, sei lá, tem que ventar lá para energia eólica, tem que fazer sol para ter energia, sabe? Então, assim, esse tipo de dependência que não tem, por exemplo, na energia nuclear, né? E ainda mais como citou na parte do Luiz ali, a gente tem tudo. A gente tem, né, o combustível, a gente tem o espaço, a gente tem... Então, por que a gente não está fazendo, né? Então, eu acho que é nisso que é mais importante a gente fixar. Mas, né, de novo, vou repetir para não ficar... eu sei que eu já falei, mas a energia nuclear não é assim a salvação da lavoura, não tem que ter só energia nuclear, tá? Eu acho que tem que ser mais equilibrado. É exatamente isso mesmo, professor. É isso aí. É diversificar. É colocar a energia de modo que uma seja o complemento da outra, venha para agregar, certo? Ninguém aqui está dizendo que, olha, elimina todas as outras, é só energia nuclear e ponto. Não é isso. O que a gente está falando aqui e está frisando é que a energia nuclear também é viável, certo? Porque se não for viável, você viu no gráfico lá, o preço vai aumentar. Então, lógico, você está escanteando a energia, você está escanteando ali aquela produção, você não tem para onde escoar a produção, então aquilo vai se tornar caro. Então, a energia nuclear, assim como eólica, solar, hidrelétrica, elas serão um complemento. Elas serão uma forma de uma falhou, a outra assume e assim por diante. Então, é como se você tivesse numa festa, certo? A energia chega na sua residência, aí você faz, olha, essa festa é muito importante para mim. Eu preciso ter um gerador de backup, eu preciso ter umas baterias de backup, para que se a energia que o Estado me fornece cair, a minha festa não pare. E é assim, imagina essa festa, troca a palavra festa por economia, e é isso. Para que a minha economia não pare, eu preciso ter energia. Então, o que acontece? Se eu coloco 60,7% da nossa energia hidrelétrica, meu amigo, não choveu,
os rios secam, e aí eu vou depender de quem? Depender do vento? Depender da... Enfim, então, aí o que acontece? Cabe a cada setor energético distribuir. Por exemplo, olha, 60% da minha energia ela é gerada hidrelétrica, 20% ela vai ser gerada nuclear, e assim por diante. Vai uma fatia de bolo para cada um, certo? De forma equalitária. É como os outros países da América do Norte e da União Europeia fazem. É inverno, tira essa energia e coloca outra. E aí tá, certo? Então, assim, volta a frisar, ninguém está dizendo aqui que a energia nuclear é 100%, olha, a UTA só usa essa, que essa é boa. Não, não é assim. O que eu estou te falando é, o que a gente está dizendo é, utiliza a energia nuclear e não seja preconceituoso como as outras energias, certo? Porque muita gente chega aqui e diz assim, a energia nuclear é suja, mas a energia hidrelétrica também é suja. A energia solar também é suja, certo? A extração da placa solar também é suja, certo? E por que só metem, entre aspas, aí, metem a porrada somente na nuclear? Não, se for para medir, tem que medir todas. O pau que bate em Francisco também tem que bater em Chico, certo? Então é isso. A Nidia retifica aqui, dizendo que o que ela queria dizer era uma mesma usina com mais de uma matriz. Por exemplo, em Paulo Afonso estão instalando painéis solares. Tá, ó, é o seguinte, por lei, isso é uma questão de legislação, certo? As usinas, por exemplo, as usinas nucleares, o sítio nuclear, ele tem que ser praticamente seguro. Eu não posso acoplar, por exemplo, o que eu entendi o que ela quis dizer, eu quero acoplar uma usina nuclear e, ao mesmo tempo, eu ter uma usina hidrelétrica. Não, isso eu não posso fazer, tá? Por uma questão de acidente também. É como se fosse o seguinte, deixa eu fazer uma analogia bem simples. Como se fosse um avião, ser um avião, ser um helicóptero, ser um carro, ser um... Não, não é assim que... É uma legislação que existe, certo? De seguridade, que eu não posso ter uma usina nuclear acoplada a uma usina hidrelétrica, a uma energia solar. Detalhe que algumas usinas nucleares, hoje, por exemplo, a da Westinghouse, ela utiliza para backup de segurança, de setores de segurança, elas utilizam a energia eólica e a energia solar para setores de segurança da própria usina e só. O que são setores de segurança? Aconteceu um acidente, por exemplo, em Fukushima, aconteceu um acidente, os geradores foram inundados por água do mar, os geradores de segurança. Então, parou todo o sistema de segurança. Se não tenho energia, então como é que eu vou fechar as comportas? Então, hoje em dia, a Westinghouse, ela faz os módulos dela o seguinte, setores de segurança são separados em nível 1, 2, 3 e 4. No nível 4, significa dizer o seguinte, eles exigem placas solares e energia eólica, fora o gerador a óleo diesel, certo? Para sistemas de segurança, mas isso só. Eu não posso acoplar uma usina nuclear a outras usinas, não, certo? Como ela falou, ela foi bem enfática, ela disse, olha, eu tenho uma energia hidrelétrica, né, acho que é Itaipu, Sobradinho, enfim, outras, que eles utilizam a própria área para energia solar da própria hidrelétrica, ou então para cidades, cidades que venham fazer o entorno da usina, certo? Mas a usina nuclear não pode. Outro questionamento que Niedi trouxe também foi sobre um problema de que as águas que se utilizam no reator, elas depois são despejadas, porque tem que ter um rio próximo, né? Alguma fonte de água ali, um lago, algo do tipo. Então, essa água que é despejada, essa água quente que é despejada nesse ambiente, se tem algum problema em afetar o ecossistema daquele lugar, ou se já foi pensado algum problema, alguma solução para contornar esse problema. Quer responder, professor Júlio? Não, pode ir tu. Eu acho que vai responder melhor que eu essa. Tranquilo, não, beleza.
Só acho que ficou mudo, Luiz. Vamos lá. É o seguinte, através da Agência Internacional de Energia Atômica, isso é uma lei, tá, internacional, a água tem que ser devolvida nos mesmos critérios de entrada, tá? Então, por exemplo, como eu falei, se a água vem ali a 25 a 31 graus de entrada, ela vai aquecer no reator, as propriedades delas algumas propriedades serão perdidas e depois ela vai voltar, né, ao rio, à lagoa, enfim, ao mar, assim por diante. Ela tem que voltar com a mesma característica, certo? Com a mesma característica. Outra coisa em relação também, que é bem interessante, em relação ao desmatamento. Por exemplo, eu vou construir uma usina nuclear, então eu vou precisar de, sei lá, 5.000 metros, ou é muito mais, mas enfim, eu vou precisar de uma área, tá? Eu não vou atentar a números, eu vou precisar de uma área, então essa área que eu vou desmatar, eu tenho que replantar em algum canto. Então, isso é lei. Outra coisa, é a questão da fauna. Então, você tem ali micro-organismos que vêm na água, certo? Então, tem todo um estudo. Em Angra dos Reis, teve um estudo, tá? E fizeram o quê? Depois que a usina foi implantada, esses micro-organismos, eles... como se diz, eles não foram perdidos. Eu tenho a mesma característica desde a sua implantação até o resultado final, ou seja, eu não mudei nada nas características, tá? Outra coisa também, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, é a questão da seguridade. Então, por exemplo, eu não posso fazer o que Fukushima fez, que ele devolveu a água de resfriamento dos reatores sem tratamento para o mar. Isso aí eu não posso fazer. Então, por isso, Fukushima foi multada e todo o processo foi restabelecido, né? Foi revisto. Então, gente, é como eu venho falando, isso aí só aconteceu depois de Chernobyl e depois de 2 acidentes, tá? Isso aí foi trabalhado, enfim, tudo foi trabalhado através de 2 acidentes. Então, aconteceu um acidente, para tudo, pesquisa 2, 3, 5 vezes, 10 vezes mais, e aí volta a funcionar. E aí por diante. São novas leis, certo? E o tratamento da água de uma usina, por exemplo, se ela estiver em funcionamento, ela acontece a cada 8 horas. Então, imagina a seguridade. Então, você tem a cada 8 horas, você tem a água sendo tirada da entrada da usina e da saída e comparada. Então, teve alguma modificação até mesmo da temperatura, tá? Essa é a exigência. Por exemplo, então fica... Porque assim, o pessoal frisa muito, mas vai sair de jeito radioativo? Gente, se eu estou fazendo questão que a temperatura seja igual, logicamente que não tem de jeito radioativo nenhum ali naquela água. Então, esqueça, você não vai comer peixe radioativo e você não vai ver aí o cara perdendo a pele, um X-Men da vida, esqueça, isso não vai acontecer, é difícil. Beleza. Aqui, uma última pergunta aqui. É uma pergunta do Eric Lucas Correia. Ele pergunta o seguinte: depois, se possível, queria saber como os senhores enxergam as possibilidades de usinas a fusão nuclear, se é algo tangível a médio ou longo prazo, se existem avanços recentes, né? E quais seriam os hipotéticos impactos positivos e, caso hajam, negativos para a sociedade. Eu sei que um dos avanços que teve agora há pouco foi que uma tecnologia chamada tokamak, né? Que é um reator tokamak. Isso. É um projeto, na verdade. Né? É um projeto, que conseguiram... Que, tipo, o desafio é manter ele ligado por mais tempo possível, né? E que os avanços têm sido grandes nesse sentido. Júlio, por favor. Vamos lá. Eu tenho pouco conhecimento sobre a fusão, tá? Mas algumas coisas que eu li a respeito, assim, eu até, quando eu leio sobre isso, de certa forma, eu fico até um pouco assustado, mas, assim, em bom sentido, né? Por exemplo, é muito difícil controlar, imagino que seja, tá? Muito difícil controlar a fusão nuclear, assim, a ponto de você ter uma... Não estou dizendo que é impossível, longe disso, tá? Até porque, inclusive, como eu comecei dizendo, eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, às vezes, toda vez que eu vejo uma notícia sobre a fusão nuclear, notícias sobre fusão nuclear, eu leio mais artigos não científicos, tá? Preciso deixar claro isso. Uma notícia que saiu num jornal, num periódico. Mas, assim, e aí, claro, no caso da fissão, que é o que eu trabalho tecnicamente, aí eu já leio mais artigos científicos, é um pouco diferente, então, né?
Mas no caso da fusão, sempre que eu vejo notícias do tipo 880. É muito complicado eu dizer assim o que eu acho. Porque eu vejo assim, olha, está para ser controlado. Tem o tokamak, né? Já estão. Daqui a pouco é impossível controlar a fusão, porque nós não vamos replicar o Sol. Eu vejo cada coisa, assim, sabe? Bom, o que eu queria dizer sobre isso, tá? É o seguinte: é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa sobre a fusão, tal qual era difícil afirmar sobre a fissão há cerca de 100 anos atrás, né? Então, assim, por exemplo, se você voltar no tempo 100 anos atrás e disser assim, olha, vamos chutar aqui década de 30. E se chegasse na década de 30 e dissesse assim, olha, vai acontecer uma segunda guerra, vão inventar armas nucleares, depois vão inventar o reator nuclear, depois vai ser, sabe, vai gerar energia para fim comercial e daqui 100 anos nós vamos ter mais de 400 reatores nucleares. Né? Se alguém dissesse isso para mim na década de 30 e eu vivesse lá, eu ia dizer, enlouqueceu a pessoa. Né? Era exatamente isso que eu ia dizer. Então a gente não tem como dizer essas coisas. Eu tento transportar a mesma coisa para a fusão. Eu vejo assim, muita gente dizendo, é impossível controlar a fusão, é impossível, e eu sou daqueles que eu não duvido, sabe? Eu não sei o que pode acontecer, de fato deve ser difícil, tá? Esse projeto do tokamak, ele é relativamente novo, né? Eu não sei quantos anos tem, mas ele é relativamente novo, né? E então, assim, vamos ver, a gente só tem uma coisa para fazer, aguardar, né? É difícil a gente dizer que daqui 1 ano vai ter, daqui 20 ou 50, não sei. Né? Então, realmente, eu fico muito, desculpe até a audiência, mas eu fico muito em cima do muro para falar desse assunto, porque realmente, ou eu fico temeroso para afirmar qualquer coisa, ou a gente também tem pouca informação. Né? Eu acho que eu ficaria meio dividido entre essas duas coisas, sabe? Porque não é diferente falar da fissão, é diferente falar da tecnologia que eu trabalho, que é uma coisa controlada, conhecida, estudada já há muito tempo, né? Inclusive para fins comerciais, né? Que no caso é a geração de energia, essa que chega na nossa casa para a gente ligar o computador de agora. Então é isso, é muito difícil. Não sei se o professor Luiz tem uma outra, não só opinião, mas outra informação para colocar, mas eu realmente fico muito em dúvida com relação à fusão nuclear. É um tema interessante esse tema. Eu vejo também, como professor Júlio, eu vejo bem por alto, assim, eu vejo algumas notícias, não acompanho de perto, mas não sei te falar a respeito disso, porque a questão é que a tecnologia existe, né? O reator existe, mas até que ponto é verdade o que eles falam, né? Então, principalmente hoje em dia, que a gente tem muita fake news, então é muito, sabe? E tem muito exagero também. Então, é difícil, porque você não tem uma literatura científica legal para você consultar, né? Então, por exemplo, às vezes você abre o Instagram ali, em páginas de tecnologia, você vê coisas absurdas. Então, se você não tiver conhecimento da área, se você não está acompanhando, você, mas peraí, isso não é assim que acontece, não, gente, tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, às vezes eu vejo, como o professor Júlio falou, tá controlado, tá tudo certo. Daqui a pouco eu vejo uma coisa totalmente diferente. E eu disse, até que ponto isso é verdade? Então, assim, como ele falou, eu sou concordo 100% com ele. Vamos esperar, né? Vamos trabalhar a tecnologia que a gente já tem, os reatores que a gente já tem, conhecimento que a gente já tem, e aguardar isso aí. Mas eu não sei se vai para frente, porque é muito dinheiro, certo, envolvido, é muito caro. Eu não sei se é viável, certo? Eu não sei se é viável. E hoje em dia nós temos uma tecnologia muito grande para isso ainda, né? Então, o que você percebe é que temos vários tipos de reatores sendo modificados a cada ano, a cada 4, 5 anos, nós temos uma modificação do PWR, nós temos uma legislação melhor, enfim, e eu acho que esses tipos de reatores, né, eu não sei, eu prefiro aguardar, realmente, como o professor Júlio falou, e as notícias que chegam são aquelas notícias que eu olho e fico desconfiado. Eu disse, não é possível, isso aí... Porque cada vez que eu leio, eu já... Sabe, é uma coisa que fica assim, você tem conhecimento da área, mas você diz, peraí, tem alguma coisa errada aí, não é assim também não, sabe? Ela impressiona, as notícias impressionam as pessoas que não estudam a fundo o conhecimento, né? Então, assim, é difícil.
Eu prefiro esperar e, sinceramente, assim, eu acho que não vai para frente. Eu acho que não vai 100% para frente, ele não vai chegar... Vai ser uma tecnologia, uma aliada, né? Vai ser uma tecnologia legal, vai ser uma tecnologia muito forte, mas eu acho que, sinceramente, não vai tão para frente como os reatores que a gente tem hoje em dia, certo? Eu acredito que, assim, por mais que ela possa não apresentar um objetivo econômico, assim, de geração de energia, mas a própria pesquisa é válida, né? Então, tipo, para fins acadêmicos, acredito que o tokamak e qualquer outra pesquisa na área de fusão nuclear é válida, né? Então, o que compete à geração de energia realmente é meio nebuloso a própria literatura científica nesse sentido. Então, aguardemos, né? A posição honesta de um cientista seria aguardar essa consolidação da literatura. O Tiago Acioli aqui, ele faz uma contribuição dizendo: o INPE tem um reator de fusão, mas está parado por falta de pesquisadores. Ele esteve lá e conheceu o responsável por ele, só que só tem ele e mais 2 pesquisadores tomando conta de um equipamento desses, né? Que é muita pouca pessoa. Pois é, aqui na live tem 15 futuras pessoas que podem ajudar. Então, seja curioso, vai lá ver, vai lá conhecer, manda e-mail para o professor que com certeza ele vai ter alguém para trabalhar, entendeu? Então tem 15 pessoas aqui, professor, para ajudar você. Se você quiser, mande as ordens. É isso, gente. Deixa eu aproveitar o gancho só para falar, que eu fiquei de falar lá no começo, para dizer que realmente é isso que o Luiz falou agora, é muito verdade. Vocês podem estar entrando na futura, está falando aqui daquilo que vem a ser a futura área de vocês, né? Então vocês têm que ser muito curiosos, e aquilo que eu falei depois, ali quando perguntaram das dicas, né, qual era a dica para ser um pesquisador, e o Luiz complementou com curiosidade, eu também disse que vocês têm que conversar com os professores de vocês, achar eles da maneira que for, né? Seja via e-mail, que é o que dá para fazer agora, seja na universidade e tal. E aí eu vou aproveitar, eu vou escrever, não preciso olhar agora, mas eu vou escrever ali como me contatarem, vou deixar e-mail. Aí vocês estão livres, tá, para me fazer qualquer pergunta. Não prometo responder assim de imediato, mas prometo responder, tá? E sempre, até porque estou sempre muito atarefado, mas não tem problema, eu respondo sempre. Às vezes tarda um dia, 2, talvez 3, mas eu respondo sempre. Tá? Então aproveito o gancho para dizer isso, que quem sabe aí futuramente a gente possa trabalhar junto. Muito bem. Eu peço também que o professor Luiz também deixe seus contatos aqui nos comentários do Meet. Só para terminar, a Nied faz um pedido aqui, deixa eu só achar. A Nied faz um pedido dizendo: estimulem seus alunos e puxem eles para a área, porque muitas vezes os alunos ficam sozinhos sem saber que caminho seguir, né? E a gente descobre na porrada. Informem, conversem com a gente, digam suas experiências, tá? A universidade é um ambiente e seu ponto mais rico está fora da sala de aula. Tem muitos alunos curiosos que precisam de mentores atentos. É um pedido que ela faz à comunidade, né, em geral. Só uma questão, um ponto. A Niedia, ela faz parte lá do DA, né? Do DA de Física. O DA, ele é muito importante nessa divulgação também, né? Então, assim, palestras como essa, participação dos professores do próprio centro acadêmico é muito importante, certo? Então, assim, o próprio DA, ele pode fazer isso, certo? Ele é uma ferramenta muito forte dentro da universidade, do curso, certo? Então, por exemplo, quando você tem uma união dos DAs, DA de Física, Química e Matemática, promovendo palestras, promovendo encontros, né? Pequenos congressos virtuais, isso é muito importante, certo? Então, por exemplo, você hoje convidou o professor Júlio, me convidou, o professor Luiz, né? Convida outros professores, convida professores da própria instituição para mostrar para eles que não é só o Halliday, o mundo não fica só no Halliday, nem fica só no Stuart, no Guidorizi. Não, gente, é muito mais que isso, certo? É muito mais. Se você acha, tipo, o Halliday um livro legal,
Cara, tem muito mais livros legais, tem muito mais histórias legais do que a nossa, da minha, do professor Júlio, entendeu? Tem um professor Paulo, tem um professor João, tem a professora Tânia de Educação, que é uma excelente professora, tem o professor João, coordenador do curso, né? Tem a professora que é do Astro Agreste, entendeu? Para mostrar o projeto da universidade, abrir a universidade para os alunos. O aluno, ele entra, vai para a sala e aí ele fica lá preso ao Halliday, ao Guidorizi, e não sai dali. Então, assim, o DA de Física, Química e Matemática, como os outros DAs também, se unirem, né, fazer a divulgação, fazer com que os professores participem mais dessas palestras, participem mais dos eventos na universidade, né, e que tragam professores como o professor Júlio, como o professor Luiz, como o professor da USP, assim por diante. Né? Nós estamos abertos a qualquer hora aí, você marcando, não tem, sabe? Os temas podem ser variados. Hoje eu estou falando de energia nuclear, eu posso também falar de educação. Nós somos professores, nós estamos dentro de sala de aula, né? Nós somos professores de exatas, somos pesquisadores, então nós podemos falar de diversos temas, né? Trocar ideias com os alunos, mostrar que a universidade não fica só em Caruaru, em Recife, ela fica no mundo inteiro. Você pode ir para onde você quiser, entendeu? É isso. Sim, sim. A gente pretende fazer disso que a gente está fazendo agora uma realidade, assim, lá no nosso CAA. E principalmente, começar a criar certificados quanto à participação dos próprios professores, pesquisadores, convidados também, para que isso fique cada vez mais oficial e que tenha um cunho mais científico, assim, por assim dizer, de divulgação científica oficial, assim. Eu vou passar agora a palavra para a Niedia, que ela representa aqui o Diretório Acadêmico de Física. Oi, professor. Vocês estão me ouvindo bem? Porque meu microfone não é muito bom. Eu só queria dizer que a gente já tem esse projeto, a gente estava planejando desse último mês, essa orientação vocacional, justamente para puxar os professores que têm suas pós-graduações, que têm seus projetos de mestrado e doutorado, trabalhando com os alunos e tal, e iniciação científica, para já na graduação, não só os calouros, os veteranos e tal, os professores, a gente fazer essa ponte entre as pesquisas que estão sendo feitas, as áreas que estão sendo feitas e os alunos que estão entrando agora, e até os que já estão no meio para o final do curso e ainda não sabem direito o que fazer depois da graduação. Então, esse período, tipo, de hoje a 8 já vai ter o primeiro dos encontros, a gente vai começar divulgando já segunda-feira, mas com poucas áreas ainda, porque falta tempo num período, mas período que vem a gente vai dividir a física em várias áreas. Como o nosso curso é física e licenciatura, vai ter ensino, mas vai ter física teórica, vai ter física nuclear, vai ter física de partículas. A gente está planejando tudinho, estruturando o projeto para ele ser mais amplo. Mas a gente já estava pensando nisso desde que a chapa assumiu, porque é uma dúvida que muitos alunos têm, tipo, o que a gente vai fazer aqui? Para que a gente está aprendendo isso? Então, sim, a gente tem esse projeto e, obviamente, vocês já estão convidados para, no período que vem, quando a gente se organizar, a gente conseguir trazer a física nuclear. Bem, queria agradecer novamente ao professor Júlio, ao professor Luiz Felipe, pela participação. E foi muito engrandecedor aqui para nós do CAA e todos que participaram de outras IEs, essas colaborações e que engrandecem na nossa formação individual e coletiva. Assim. Então, passo a palavra para palavras finais para o professor Júlio e o professor Luiz, por favor. Não, eu que agradeço, tá? Podem contar comigo sempre para esse tipo de evento, né? Quando eu digo sempre vou ter vontade, às vezes não vou ter agenda, mas a gente ajeita isso, a gente dá sempre um jeito. Mas sempre que eu estiver disponível, eu topo participar, porque isso engrandece não só os alunos, mas a gente como pesquisador também sai mais fortalecido. Isso é muito legal para a gente falar da pesquisa. É um prazer, na verdade, né? Lá quando eu falei que você tem que gostar, pô, eu gosto disso que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, né? Então para mim é um prazer. Então podem contar sempre comigo, espero aí que se tiver no semestre que vem, aí no próximo período, podem contar comigo também. Se quiserem também que eu traga algo na próxima vez um pouco mais técnico, para mim também não é um problema, tá? Eu tenho algumas linhas de pesquisa aqui, e dentre elas algumas coisas até prontas em termos de apresentação. Eu poderia fazer uma coisa mais técnica, mas claro, né? Como hoje era uma outra ideia, se era um pouco mais geral, eu não apresentei, mas posso sempre...
E convido vocês a me acompanharem também nas redes, porque lá eu sempre estou falando da pesquisa de matemática, de várias coisas, né? Tanto no canal do YouTube ou no Instagram, que daí eu sempre consegui colocar com o mesmo nome em todas as redes, que é Professor Júlio Lombaldo. Então, convido vocês a me acompanhar lá, a trocar ideia, estou sempre disponível para qualquer coisa. E obrigado. Eu que agradeço, João, agradeço ao professor Júlio, agradeço aí as pessoas que ficaram aí de 1h até as 3 aqui para prestigiar a gente. Eu já fui professor do CA, eu sei que o centro é um centro de muito potencial, certo? O professor Júlio, desde já eu já convido, quando estiver em Recife, vai lá, dá uma olhada, é um centro legal, é um centro acolhedor, certo? Os professores são bastante aceitáveis, né, comunicativos. Foi um prazer, né? Eu agradeço demais. Como o Fernando, né, me falou e queria fazer essa live, eu disse, vamos lá, vamos fazer. Era um projeto realmente, como a Nieja falou, um projeto que já vem desde a época que eu estava lá, em 2018, a gente já queria fazer isso, era café com física, alguma coisa assim, a gente ia fazer toda quarta-feira. Não foi possível lá, a gente fez 2 ou 3 palestras, enfim. E aproveitar, gente. É isso, aproveita, certo? Aproveita o curso, aproveita a universidade, os professores, a gente sempre está à disposição para ajudar, certo? Como o professor Júlio falou, tem todos os canais de comunicação, certo? E vamos interagir, é interdisciplinaridade, convida mais gente, vamos falando, vamos trocando ideia. Hoje são 2 professores aqui, amanhã podem ser 4, certo? A palestra foi num sábado, de repente 2 ou 3 vezes na semana e vai pegando. Hoje foram no máximo 19 pessoas, depois vai vir, sei lá, 40, 50, daqui a pouco isso aqui tá cheio. É não parar, certo? É não parar, vamos seguir em frente, contem comigo, certo? As minhas redes sociais eu não utilizo muito para questões acadêmicas, mas entrando lá, me adicionando, a gente conversa aí do que eu souber aí de sei lá, de dominó, política, aí a gente vai trocando a ideia aí, tá tudo certo. Beleza? Um abraço a todos e agradeço aí de antemão todos os presentes.